Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de classificação periódica, aula número 2. Vamos agora estudar a classificação periódica e a sua relação com a configuração eletrônica. Como nós já estudamos, os elementos de uma mesma família ou grupo têm propriedades semelhantes. E essas propriedades são semelhantes justamente porque no estado fundamental, que é o estado de menor energia, ou seja, o estado em que a distribuição eletrônica ela se encontra no estado normal, no estado de menor energia, os elementos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons. Olha só. O número de elétrons é o mesmo e o mesmo subnível de maior energia. Então, além do número de elétrons ser o mesmo, ele também tem o mesmo subnível. Por exemplo, o grupo 1, todos terminam em S1. Olha só, S1, S1. O que muda é só a camada, que é a primeira camada, a segunda, a terceira. Então, isso vai acontecendo em toda a tabela periódica. O grupo 1 termina em S1. O grupo 2 termina em S2, olha só. Você lembra de distribuição eletrônica? Nós estudamos lá em estrutura atômica. É bom você lembrar que a representação da distribuição eletrônica, esse primeiro número aqui na frente é um nível, né? Ou seja, a camada. Essa letra aqui é o subnível. E esse 2 aqui, em cima da letra, é a quantidade de elétrons. Então é importante você ter esse conhecimento para entender até melhor essa distribuição e essa relação com a tabela periódica. Aqui no meio você tem os elementos que terminam em D. A família 3 termina em D1, olha só. A família 4 termina em D2 e assim vai até o D10, porque o D aguenta 10 elétrons. Olha só, aqui você tem o diagrama de Linus Pauling. Você lembra que o diagrama é justamente a estrutura que nós usamos para fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então, esse diagrama aqui você usa para fazer a distribuição. Então, o subnível D, ele aguenta 10 elétrons no máximo. Então, você tem 10 famílias D, ok? Já desse lado aqui, no final da tabela, você tem os elementos que terminam em P, começando do P1, que é a família 13, até o P6, que é a família 18. Então, perceba que a tabela é toda organizada. Então, se você sabe trabalhar com a distribuição eletrônica, você vai conseguir encontrar o elemento ou descobrir a sua família através da distribuição eletrônica do elemento. E aquelas duas séries que você tem aqui embaixo da tabela são os elementos que terminam em F. Por isso, eles são colocados separadamente aqui, tá bom? Todos os elementos aqui são colocados separados porque todos terminam em F, tá bom? Então, você tem esta relação entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Então, essa relação é importante. Quando você não tem uma tabela periódica, você consegue, através da distribuição, identificar algumas características desses elementos químicos, ok? Vamos agora ver uma classificação importante na tabela periódica. A classificação de elementos representativos. O que são elementos representativos? São elementos que terminam no subnível S ou no subnível P, como nós já vimos no slide anterior. Então, você tem aqui o subnível S, que é a família 1 e 2, e o subnível P, que começa na família 13 até a família 18. Então, esses elementos daqui do grupo 1, 2 e do grupo 13 ao 18 são chamados elementos representativos, não é isso? É quase a metade da tabela periódica. Então, você tem elementos representativos. Característica desses elementos: o subnível mais energético do tipo S ou P, eles estão localizados sempre na última camada. Essa é uma característica, na camada de valência, que é a última. Eles terminam no S e no P e sempre na última camada. Então, você tem aí um tipo de elemento chamado representativo, também chamado de típico, tá? É um nome mais antigo, mas que também pode ser usado. Típico ou representativo, tá certo? Então, não esqueça disso. Vamos ver um exemplo, olha só. Você tem essa distribuição eletrônica aqui. Então, perceba que o subnível mais energético, esse último aqui. Sempre o subnível mais energético é o último, se você tiver uma distribuição fundamental, tá? No estado fundamental do átomo. Então, sempre é o último.
Então, esse é o subnível mais energético, 2s2. Perceba, termina em S, então é um elemento representativo, tá bom? Porque termina em S. A partir daí, você pode localizar o grupo, o período. Você não precisa de uma tabela periódica para consultar. Se tiver, ótimo. Se não tiver, você consegue identificar. Se ele termina em S2, ele é do grupo 2. Por quê? O grupo 1 termina em S1. E o grupo 2 termina em S2, já que o S só aguenta 1 ou 2 elétrons. Tá entendido isso? Então, grupo 1, S1, grupo 2, S2. Então, ele é um elemento do grupo 2, é um elemento que está no segundo período. Como é que você sabe que ele está no segundo período? Porque ele tem duas camadas. Período é camada, a camada é período. Nós já vimos isso no slide anterior. Então, tudo bem simples, você nem precisa da tabela periódica se você tiver esses conhecimentos. Então, vamos ver mais um exemplo, tá bom? Você tem aqui mais uma distribuição eletrônica. Quem é o subnível mais energético? O subnível mais energético é esse aqui, ó, 3p1. Então, primeiro fato importante, termina em P. Então, é um elemento representativo, tá bom? Lógico, é um elemento representativo. Terminou em S ou P, ele é representativo. Perceba que uma característica é terminar na última camada. A última camada é a terceira. Ele terminou na última camada. A última camada aqui, ó, nesse primeiro exemplo, é a segunda. Ele terminou na segunda. Então, essa é uma característica do elemento representativo. O subnível mais energético está sempre na última camada, ok? E aí você pode também identificar o período e a família. Ó, ele está no terceiro período. Por que terceiro período? Porque ele tem 3 camadas. Se ele tem 3 camadas, ele está no terceiro período. Ele é da família 13. Por quê? Porque é P1, pessoal. Se ele termina em P1, é só você ter essa associação. P1 começa na família 13. O P1 começa na família 13. Então, lógico que a família 13 é o P1. Se o P começa na família 13... então, o P vai da família 13 até a família 18. Então, tendo essa associação em mente, você nem precisa da tabela periódica. Então, ele é do grupo 13, família 13. Tá entendido? Outro elemento representativo. Mais um exemplo. Tá? Você tem essa distribuição eletrônica. Ele termina no subnível mais energético 4p6. Novamente, ó, P, termina em P. Então, ele é um elemento representativo. Novamente, elemento representativo. E perceba que terminou na quarta camada, que é a última. A última camada é a quarta. Ó. Quarta camada, não tem quinta aqui camada. A última é a quarta. Essa é uma característica do elemento representativo. Você consegue identificar, ok? O seu grupo, que é a sua família, ó, termina em P6. Como é que você pode identificar essa família? Tendo a associação que o P vai da família 13 à família 18. Cara, se o P começa na família 13, é só ir contando. Ó, P1, família 13, 14, P2, 15, P3, 16, tá? P4, 17, P5, 18, P6. Ou seja, o grupo P vai de 13 até 18. Então, P6 é a família 18, uma coisa lógica. Então, você tem aí o grupo 18, tá bom? E ele está no quarto período, porque a última camada é a quarta. Então, isso não é tão complicado. Você nem precisa da tabela periódica. Ainda vou ensinar mais uma maneira de fazer, tá? Um macetezinho que você identifica também a família sem ter a tabela periódica, tá bom? E isso só vale para elemento representativo. É você contar os elétrons do último nível, da última camada. Conte os elétrons da última camada. Olha só. Aqui nesse aqui, a última camada é a segunda. Quantos elétrons ele tem? 2. Então, se ele tem 2 elétrons, ele é do grupo 2. Grupo 2, porque ele tem 2 elétrons. Se ele tivesse 1, ele seria do grupo 1. Então, é só você contar os elétrons. Agora, cuidado aqui na família, no grupo P, tá? Os elementos que terminam em P. Quando termina em P, tem que tomar mais cuidado. Ele termina em P. Quantos elétrons tem? 1. Olha aí, 1. Mas você tem que somar os elétrons da última camada. Nível. Então, tu vai somar o 3S2 com 3P1. Então, 2 com 1 dá 3 elétrons. Olha aí, ele tem 3 elétrons. E toda vez que terminar em P, tu vai somar 10. Tá? E isso é para você descobrir a família dele. Tu soma 10 porque são 10 famílias D aqui, ó. Então, você soma 10 e você vai encontrar a família 13. Olha aí.
Ele é da família 13. Você soma 1 com 2 dá 3. E você soma mais 10, família 13. Aí você não precisa da tabela periódica. Se ela não tiver, você consegue descobrir a família desta maneira. Mas detalhe, só vale para elementos representativos. Ok? Aqui, ó, outro exemplo. 4P6. Eu quero descobrir a família. Você vai somar a última camada. Essa aqui, tá? É a subnível. Tem que somar a última camada. Tá aqui, ó. Mais um 4 aqui, ó. Você soma esses dois. 2 com 6 dá 8, tô certo? Como é P, sempre que for P, você soma mais 10 para descobrir a família. Aí 8 mais 10 dá família 18. Então isso é um macetezinho que nós usamos quando você não tem a classificação periódica, a tabela periódica. Tá entendido? Vamos agora conhecer os elementos de transição, tá bom? Os elementos de transição são os elementos que terminam no subnível D e no subnível F. Nós vimos que quando termina em S ou em P, são elementos representativos no slide passado. Agora, os elementos de transição são esses que terminam em D ou em F, tá bom? Esses elementos, eles têm uma característica do subnível mais energético, que é do tipo D ou F, não terminarem na última camada, tá bom? O elemento representativo sempre termina na última, mas o elemento de transição não, tá bom? Essa é a característica. Ele termina na penúltima, caso seja do subnível D, ou na antepenúltima, se for no subnível F. Então, o subnível D é chamado transição externa. Olha aí, externa, quando termina no subnível D. A representação é desta maneira aqui, olha. N-1 dx. Por que essa representação? Esse x significa a quantidade de elétrons. Pode ser D1, D2, D3, até 10 elétrons o D aguenta. Então, você vai ter, terminando no D, e esse N-1, que significa? N é a última camada. Significa que ele não vai terminar na última, ele vai terminar no N-1. Ou seja, se é menos 1, ele vai terminar na penúltima camada, porque a última é essa, o N. Tá? Mas ele não termina no N, você subtrai 1. Então, ele termina na penúltima camada. A mesma coisa aqui, ó, transição interna. Já termina no F, olha aí. Só que o F sempre vai terminar assim, ó. Fx, que é a quantidade de elétrons, X, lembrando, pode ser de 1 até 14, né? Porque o F aguenta 14 elétrons. E ele vai terminar sempre no N-2, olha aí. N é a última camada, o último nível. Ele não vai terminar no último, ele vai terminar no N-2, que é a penúltima, depois a antepenúltima. Ok? É 2 camadas antes, e aqui é uma camada antes. Então, essa que é a representação, tá? Isso aqui é apenas uma representação. Então, apenas para você entender, tá bom? É uma linguagem assim mais matemática. Mas é isso, ele termina na antepenúltima camada no F. E aqui termina na penúltima camada no D. Quando termina em D, transição externa. Quando termina no F, transição interna, tá? O D são esses aqui do meio da tabela, ó, esses é subnível D. E o transição interna são esses aqui embaixo, aquelas filas que ficam embaixo. Lembra que você ia entender por que elas ficam lá embaixo? Porque você tem todos os elementos de transição interna aqui nessas filas de baixo, terminam em F. Tá entendido? Então, vamos ver uns exemplos. Então, você tem aqui, ó, essa distribuição, termina em D, olha aí, D6. É o elemento de transição externa, é transição e transição externa, tá bom? Dá para descobrir o período dele? Dá, só tome cuidado. Ele não é do terceiro período, porque elemento de transição não termina na última, ele termina na penúltima, se for externa, e na antepenúltima, se for interna. Ele terminou na terceira, tá vendo aqui? Terceira? Olha aí, terceira. Mas a última camada é a quarta, então não vão vacilar. A última camada é a quarta camada e não a terceira. Isso é uma característica do elemento de transição, pessoal. Essa que é a característica dele, tá? Por isso que você tem elemento representativo e elemento de transição, ok? Então, dá para descobrir o período, que é o quarto período, e o grupo, dá para descobrir o grupo, tá? Mesmo sem tabela. É só você lembrar que o grupo D começa na família 3. Se o grupo D começa na família 3, é só ir contar D1, D2, D3, D4, D5, D6. É família 8, olha aí.
D6 é família 8. Tá entendido? Então, você faz isso. É só ir contando. Ou, você soma 2 elétrons. Soma 2 elétrons aqui que você vai achar a família. Por exemplo, D6, não é isso? Soma 2, vai dar 8, não é isso? Então, ele é do grupo 8. Então, o macetezinho é você somar 2 aqui, tá? Quando for D, quando for do subnível D, você vai somar 2, aí você vai encontrar a família dele. D6, soma 2 da família 8, tá? Grupo 8. Tá entendido? Então, se você tiver a tabela, é só ir conferindo. Começa da família 3 aqui, D1, D2, D3, e você vai achar a família. Se você não tiver a tabela, soma 2, é um macete. Soma 2, você vai achar a família. Tá entendido? Então, vamos ver outro exemplo. Ó. Essa distribuição eletrônica, novamente, termina em D. Então, elemento do tipo transição externa, novamente. Notem, ele terminou em 4D, mas a última camada é a quinta. Sempre é uma característica do elemento de transição. Tá? Externa, sempre é assim. Ele termina na penúltima. A penúltima é a quarta, a última é a quinta. Ok? Tá vendo essa característica? Então, às vezes, isso é importante para uma questão mais... com um grau maior de dificuldade. Você lembrar dessa característica. Então, do quinto período, grupo 4. Vamos ver se o macete funciona. D2, soma 2 dá 4. Então, ele é do grupo 4. Tá? Entendido? Então, você consegue descobrir o grupo dele mesmo sem uma tabela periódica. Elementos de transição externa, já falei para vocês. Mais um exemplo. Você tem essa distribuição eletrônica, subnível mais energético, o último, ó, 4F. Agora termina em F. Então, cuidado. Se termina em F, é elemento de transição interna. Não é transição externa. É interna. Ele está aqui embaixo da tabela, ó, nessa fila de baixo. Inclusive, são 2 filas, não é isso? A primeira fila é 4F, pessoal. A primeira. A segunda fila é 5F, tá bom? Então, a primeira fila é 4F, a segunda é 5F. Como aqui terminou em 4F, eu sei que ele é da primeira fila aqui, tá bom? Então, você tem 4F, transição interna. Perceba que ele termina na quarta camada, mas a última não é a quarta, a última é a sexta camada, olha só. A última é a sexta, mas ele termina na quarta, que é a antepenúltima. Característica do elemento de transição interna. Ok? Então, ele está no sexto período, tá? Não vai dizer que é quarto, é sexto período. Grupo 3. Todos os elementos F estão no grupo 3, pessoal. Esse grupo aqui, ó, eles pertencem a essa posição aqui, ó. Então, grupo 3. Tá entendido? Vamos agora fazer algumas questões de aprendizagem relacionadas ao assunto que nós acabamos de estudar. Faremos as questões sempre com o auxílio de uma tabela periódica, mas também existem questões de processos seletivos onde ele não dá a tabela periódica, mas que você tem condições de resolver. Somente fica com uma dificuldade maior, tá bom? Para resolver, mas você também consegue resolver sem tabela periódica. Bom, identifique a família de cada elemento químico. Ele quer a família de cada elemento químico através da sua distribuição eletrônica. Então, você tem a distribuição eletrônica, aquela distribuição de Linus Pauling lá do diagrama, e ele quer que você identifique a família do elemento. Bom, para identificar a família, basta saber o subnível mais energético. Aqui é o 4S2. Como termina em S2, lembrando, a primeira família é S1. A segunda família é S2. Então, esse cara é da família 2. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Você também consegue fazer sem tabela periódica, só lembrando que existe um macete. Para elementos do tipo S, né, elementos representativos, SP, basta você somar os elétrons da última camada. Olha aí, a última camada é a quarta. Você tem 2 elétrons. Então, se só tem 2 elétrons, ele é da família 2. Esse é o macete, sem precisar de tabela periódica. Tem 2 elétrons na última camada, chamada camada de valência, ele é da família 2, ok? Bom, você tem aqui o elemento, o item B, você tem a distribuição eletrônica, onde você tem o subnível mais energético do tipo 4P4. Você tem uma tabela periódica. Tem o subnível mais energético, 4P4. Aí você lembra que o P começa aqui na família 13, o P começa bem aqui, ó. Aí aqui é o P1, aqui é o P2, aqui é o P3, aqui é o P4. Então, ele é da família 16, tá bom? Família 16 conhecida como calcogênios.
Tá certo? Agora, você consegue fazer também sem... Você não tem a tabela periódica, dá para fazer. Aí use o macete. Você soma os elétrons da última camada. Aqui, ó. Última camada é aqui, ó. A4 e A4. 4S2 e 4P4, tá bom? Não pode vacilar aqui. Aí você soma 2 com 4, 6, tá bom? Ele tem 6 elétrons. Aí o macete, quando for P, você soma mais 10. É o macete. 10, que são as 10 famílias D aqui, ó. Tem 10 famílias D, então você soma 10. Aí 10 com 6, 16. Então ele é da família 16. Sem tabela periódica você consegue também identificar, tá bom? E o último item aí, o item C, você tem a distribuição eletrônica terminando em 3P6. Novamente o P começa na família 13, né? E vai até a família 18. Então aqui a família 18 é o P6, que é o máximo que o P aguenta. A família 18 é o P6. Então ele é da família 18, o gás nobre. Ficou claro isso? Família 18, o gás nobre, que termina em P6. Você consegue também fazer sem tabela. Use um macetezinho. Você soma os elétrons da última camada. Quando for P, cuidado que tem o P aqui. E tem esse aqui, o S2. Ó. Então você soma 2 com 6 dá 8 elétrons, tá certo? Então ele tem 8 elétrons, mas pelo macete você vai somar mais 10. 10 com 8 dá 18. Então ele é da família 18, gases nobres. Ok? Vamos fazer mais uma questão, onde novamente é para relacionar a distribuição eletrônica com essa coluna aqui do outro lado, onde você tem grupos, famílias, tipos. É para fazer a relação. Notem que aqui ele não diz qual é a camada, porque não interessa a camada para descobrir a família, tá bom? Você tem aqui, esse N refere-se ao último nível, só isso. Último nível, último nível, último nível, todos aqui são os últimos níveis, ok? Bom, vamos identificar halogênio. Cara, se você olhar para a tabela, lembra que você tem a tabela aqui? Halogênio é o grupo 17. Então, se ele é do grupo 17, ele termina em P5, né? Por quê? Porque aqui é P6. Aqui o último é P6, então 17 é P5. Então, se ele termina em P5, você já matou aqui, ó. É o 4, ó. Bem aqui, ó. Isso aqui é o 4. Então, você já relacionou o 4 e assim vai. Esse aqui é S1, ó. Quem é S1? S1 é a família 1, tá bom? S1 é a família 1. Então, se S1 é a família 1, você tem metais alcalinos. Bem aqui, ó. Esse com esse, tá bom? Aqui, transição externa. Quando o elemento é de transição externa, você lembra? Transição externa é quando ele termina em D. Tá? Externa termina em D. Então, o único que termina em D é esse aqui, ó. Então, aqui é o 6, ó. Ok? Então, é só relacionar facilmente isso aí. Tendo uma tabela, melhor ainda. Metais alcalinos. Metais alcalinos é a família 1, que é o S1 aqui. Ok? Grupo 13. Cara, o grupo 13, lembra do grupo 13 aqui? É onde começa o P. Se é onde começa o P, ele é P1. Então, P1 bem aqui, ó. Pronto. Tá? É o 2. Grupo 15. Bom, o grupo 15, ele vai... O P começa, tá? Aqui no 13, então, P1, P2, P3. Então, P3, esse cara bem aqui, ó. É o grupo 15. Pronto. Bom? E gás nobre é a última família. Se é a última família, ele é o P6. Tô certo? Ele é o P6, bem aqui, ó. Então, P6 é esse aqui, pronto. Ok? Então, você tendo uma tabela, a questão fica até mais fácil, mas você consegue também fazer sem tabela, ok? Bom, vamos para mais um exercício. Em relação ao elemento de configuração, ele deu a configuração. O detalhe dessa configuração é que ele não deu a configuração toda, tá? Ele deu a configuração no modo simplificado ou reduzido, onde ele bota só o finalzinho e o resto ele substitui por um gás nobre. Isso aqui é a configuração, é uma maneira de escrever. Nós aprendemos isso lá em estrutura atômica, tá bom? Aula de estrutura atômica. É a distribuição ou configuração reduzida. Bom, por quê? Pode ser escrito assim, porque o que interessa é o subnível mais energético e o subnível de valência. Você tem os dois aqui, subnível mais energético e subnível de valência. Ok? Coloque verdadeiro ou falso. Então, é só para botar V ou F sobre essa distribuição. É um metal de transição. Como termina em D, ok? Realmente ele é de transição. Termina em D é transição. E transição, todos são metais, pessoal.
Daqui dessa linha, ó, para o lado esquerdo é tudo metal. E os elementos de transição estão bem aqui, ó, no meio, ó, do 3 até o 12. Tudo isso aqui é D. Então, ele é um metal de transição. Então, a primeira é verdadeiro, ok? É um elemento representativo. Bom, se ele é de transição, ele não pode ser representativo. Representativo é S ou P, tá? Esse lado aqui tudinho, ó, P. Então, ele não é representativo, ok? Apresenta Z41, que é Z? Aí você tem que saber, matéria já dada para vocês. Z é um número atômico que representa o número de prótons. Se você esquece o que é Z, lógico que a questão ela toma uma dificuldade maior. Z é um número atômico, que é o número de prótons. Ele disse que ele tem 41 prótons. Pela distribuição eletrônica, você pode contar os elétrons e automaticamente você sabe os prótons, porque para todo átomo a quantidade é igual. Só não é igual quando é íon, mas quando é átomo ele é igual, tá bom? Então você soma aqui 36, olha aí, 36, com mais 2, 38, com mais 3, 41 elétrons. Aqui tem 41 elétrons, então o número atômico dele é 41 mesmo. E possui 3 elétrons de valência. Bom, aqui cuidado, aqui é uma pegadinha. Elétrons de valência são os elétrons da última camada, não é do último subnível. Não é do subnível mais energético, é da última camada. Pessoal, a última camada não é a 4, a última camada é a 5ª. Então, ele não tem 3 elétrons, ele tem 2 elétrons. Olha aí o detalhe importante, essa é falsa, ok? Não vão vacilar aqui, elétrons de valência. Se ele fala elétrons no subnível mais energético, tá certo, 4D3 é o subnível mais energético, tem 3 elétrons, tá bom? Okay? Mas elétrons de valência não. O outro item apresenta a penúltima camada incompleta. Penúltima camada, lembra que ele é um elemento de transição, né? E ele é um elemento de transição externa. E elemento de transição externa, ok? A não ser o D10, que é esse último aqui, todos os outros têm sim a penúltima camada incompleta. É uma característica desses elementos de transição externa. A penúltima camada incompleta, porque quem é a penúltima camada? É a 4ª. A última é a 5ª, a penúltima é a 4ª. Nota que ele não tem o D10, ele tem o D3. Então, a penúltima camada realmente está incompleta, porque o D vai até 10, ele só tem 3. Então, é uma característica desses elementos. Então, esse item é verdadeiro. E o último item se localiza no grupo 5 do 5º período. Bom, o 5º período, o período é a camada, ele tem 5 camadas. Ó, 5 camadas. Então, realmente, ele está no 5º período, tá bom? E grupo 5 é só você contar, né? D3, ó, bem aqui é o D. D1, D2, D3. Ele está realmente no 5º período, tá bom? No 5º período já, desculpe. No grupo 5, tá? Na família 5, ok? Então tá certo, grupo 5, família 5. Você pode fazer sem tabela? Pode. Quando é o D, eu já dei um macete para vocês. Quando for o D, tá? O subnível D, e você quiser descobrir a família sem tabela periódica, basta somar 2. Se você somar 2 aqui, ó, 3 com 2 dá 5. Então, ele está no grupo 5. Grupo 5 é um macete que você faz sem tabela periódica, ok? Então, esse item aqui é verdadeiro. Chegamos ao fim de mais uma videoapresentação. Bom estudo para todos e até a próxima.